das habilidades naturais de Mai é a capacidade de esconder objetos infinitos dentro do seu decote. Ali você encontra roupas, leques e até um guarda-chuva. É tipo um porta-treco, né? Tudo quanto é coisa ela guarda ali no seu decote. Faça o favor de não me subestimar. Só que o que me intriga mesmo é seu poder de pirocinese, em que a lutadora pode criar e manipular o fogo, porém ela não consegue controlar o fogo criado por outras pessoas e nem é imune a eles. Ela só controla fogo feito por ela, né? O fogo dela, ela domina muito bem, até porque um dos seus golpes ela se cobre totalmente em chamas, e uma vez iniciado é muito difícil apagar o fogo dessa lutadora. Se é que vocês me entendem, né? Agora eu entendi porque nos manuais e revistas de The King of Fighters era dito que Mai Shiranui era uma garota quente. Enquanto garotos e mais garotos no mundo inteiro caíam de amores pela personagem chamativa da SNK, dentro da história do jogo ela conheceu Andy Bogard durante seu treinamento e no aniversário de 23 aninhos da lutadora, ao ganhar um presente de Andy, logo se apaixona perdidamente por ele. O grande problema é que Andy não dava muita pelota pra Mai não, sempre que possível a evitava e até não permitia que ela lutasse junto com ele dentro de um torneio. Um mulherão desses, né, dando em cima dele e ele nem aí pra ela. Acontece que Mai Shiranui é aquele tipo de mulher muito persistente, não aceita não como resposta, e no momento de desespero se autoproclamou namorada de Andy. Sem ele saber, ela já tava namorando. E essa situação no game, né, foi adicionada para criar um tipo de elemento mais cômico na série. Esse romance, aliás, acontece em versões mais atuais do game, desde 94 até hoje. Um exemplo notável dessa obsessão acontece na introdução dela em KOF 97, onde ela pede Andy em casamento na frente de todo mundo. Repare que ela tá até com vestido de noiva e tudo mais, e ele fica morrendo de vergonha. Já em The King of Fighters 99, ela até provoca Andy com um boneco que o chama de papai. Era apenas um boneco, ela não teve um filho com ele ainda. A Mai, pelo jeito, queria a coisa séria com ele mesmo, né? E um tempo depois de tanto insistir, Andy acaba cedendo e aceita um namoro com a lutadora. Esse Andy, pra mim, é um boca aberta mesmo, né? Se fosse comigo, já teria casado com a Mai desde o Fatal Fury lá em 1992. Como eu acabei de dizer, por muitos anos Mai pressionou Andy a formar uma equipe com ela no torneio The King of Fighters. No entanto, Andy geralmente escolhia se juntar com uma equipe separada, ele evitava a Mai, né? E Mai ficou tão chateada com Andy que resolveu formar o próprio time feminino, com Yuri e King, outras duas lutadoras do KOF. Inicialmente, esse time era chamado de England Team, ou o time inglês do jogo. A SNK tentou enfiar esse nome aí, mas não pegou não. Todos os jogadores chamavam de Women Team, ou o time das mulheres. E depois de um tempo, foi esse nome que pegou mesmo. Tá certo que o time das mulheres está em constante mudança, né? Conforme as versões novas de KOF vão saindo, esse time vai modificando, mas reparem que sempre tem a presença da Mai. A Mai tá em todos eles. E dentro do enredo do game, foi a Mai quem deu origem a esse trio. Foi ela quem convidou a Yuri e a King para se juntarem ali no trio. Isso desde The King of Fighters 94. Só que a história verdadeira, nos bastidores, no desenvolvimento do jogo, esse time na verdade foi iniciado pela King e pela Yuri. As duas personagens já estavam aí no time da Inglaterra e faltava adicionar alguém para fechar o time, né, para cumprir tabela. E foi aí que adicionaram a Mai, né? A Mai chegou por último somente para fechar o time. Não tem nem como ela ter criado o time se ela chegou por último, né? Essa história dela ter brigado com o Andy, formado o time feminino como um tipo de vingança, foi mais para aproveitar a fama da personagem, né? Porque realmente ela foi a última a chegar. Nem todo personagem de videogame tem um nome com algum significado real, algum significado interessante, ou pelo menos relevante, né, para ser dito no vídeo. Só que o nome Mai Shiranui foi escolhido a dedo pela SNK para representar realmente a lutadora, e ao mesmo tempo ganhou uma lenda urbana escondida dentro dos games. O nome Mai, por exemplo, em japonês, etimologicamente falando, significa dança, tanto que tem vários golpes dela aí que usam o nome dança. E o nome Shiranui, o sobrenome, significa
fogo desconhecido, outra referência aí aos golpes dela e a capacidade de criar fogo. No entanto, algumas outras traduções do japonês, Shiranui significa fogo fato, e é nessa tradução diferente aí que a lenda se iniciou. Fogo fato, para quem não sabe, é um fenômeno da natureza em que gases dos pântanos entram em contato com o oxigênio e causam combustão. É um fogo que se pega ali no meio do mato do nada. Você tá ali, de repente tudo começa a pegar fogo. Tem gente que pensa que é um treinamento do Dalsin, outros pensam que é o Boitatá, mas não é não. É apenas uma reação natural que acontece, chamada fogo fato. Aliás, isso também acontece bastante em cemitérios, devido à decomposição dos corpos na terra ali e tudo mais. De vez em quando sai uma chama ali no cemitério, esse fenômeno se chama fogo fato. Bom, como eu disse, fogo fato é a tradução para Shiranui, que é o mesmo nome do clã de ninjas que a Mai é pertencente, e o sobrenome dela, né, não tem nem o que falar. Aí somado ao fato dela ser capaz de criar o próprio fogo, aí que gerou a lenda. SNK nunca confirmou isso, mas os jogadores gostam muito de especular. Depois do sucesso dos pixels em movimentos do primeiro jogo da série, Mai se tornou a estrela da SNK e já fez aparições em dezenas de jogos da empresa desde então. Tudo quanto é coisa que a SNK faz, tem que colocar a Mai no meio, né, pra exibir pra molecada. Tanto que nos anos 90, revistas e sites aparecia a Mai lá como top mulheres mais bonitas, top gatinhos dos games e até mesmo as personagens mais duronas, mas Shiranui estava lá e na maioria das vezes em primeiro lugar. Essa fama gerou muito lucro para a produtora, principalmente porque Mai se tornou praticamente a mascote da empresa por muitos anos. Não mascote no mau sentido, né, tipo Bubsy, por exemplo, e sim a garota propaganda que alavancou as vendas de produtos e jogos da SNK. Pode reparar, hein? A maioria dos anúncios de KOF e até jogos da empresa tem a Mai como garota propaganda esbanjando seu par de afeto e carinho, vamos dizer assim. Teve até um comercial do jogo SNK All Stars para celular que a empresa chegou até a pedir desculpa para os fãs por uma situação safadonha ali que aconteceu entre Terry Bogard e outras 3 lutadoras do game, uma delas a Mai. Nesse comercial, Terry está pilotando uma moto e chega logo dando uns tapinha, né, em cada uma ali das lutadoras que estavam sentadas conversando. Só por aí já tá errado, né? Mas o problema maior é que dentro do enredo canônico do jogo, uma delas é menor de idade, a Kula Diamond, e por isso deu todo esse BO, né? Ela tem apenas 14 anos nesse jogo, por isso a SNK pediu desculpas e tudo mais. Uma regra machista. Essa ocasião específica aí, esse comercial não teve uma relação direta com a Mai, mas eu citei nesse vídeo para mostrar para vocês que a Mai estava lá, independente da propaganda, independente da polêmica, a Mai está em todas aí, a queridinha da SNK. Você sabia que Mai Shiranui foi criado para ser a mulher ideal? Pois é, Mai foi projetada para retratar a personificação da mulher japonesa ideal, e lá no Japão tem até um termo exato para isso, né? Yamato no Deshiko, que literalmente significa a personalização da mulher ideal. E para SNK, essa mulher é a Mai Shiranui. Até seu pequeno traje provocante é baseado nos contos japoneses de Kunoichi. Esse Kunoichi aí retrata um período onde as mulheres ninjas usavam seus belos corpos como uma ferramenta de sedução e distração, para assim vencer seus oponentes com mais facilidade. Elas se exibiam, vamos dizer assim, para os seus inimigos para poder vencê-los. E é exatamente isso que a Mai faz em The King of Fighters. Inclusive, seu apelido oficial da empresa é The Alluring Ninja Girl, ou em português, a sedutora garota ninja. Esse é um apelido oficial dela. Você pode até perder uma luta, mas vai gostar do que vai ver. Resumindo, Mai Shiranui é sim a mulher ideal, pelo menos para a SNK. E eu também concordo, né? Só não é ideal para os seus oponentes, que ao se distraírem com sua beleza, perderão as lutas. E por último, uma fobia que Mai Shiranui tem, mas que quase nunca é citada nos games, o seu medo incontrolável de aranhas. Essa informação é verídica, hein? Está confirmada em sua história oficial no site da SNK. Tá certo que a maioria das pessoas não são muito fãs dessa criatura, né? Mas no caso da Mai é uma fobia mesmo. Ela enfrenta qualquer batalha mortal aí com o maior inimigo, o maior chefão do mundo. A não ser que esse inimigo seja uma aranha. Daí ela vai fugir mesmo, ela vai correr mesmo. Ela tem
um medo terrível. Ah, e pra quem está se perguntando que anime é esse que tá aparecendo aí no vídeo, que apareceu em outras partes, ele se chama Fatal Fury 2 The New Battle, lá de 1993. Eu até achei algumas partes em português, dubladas, né? Dá uma pesquisada aí no YouTube que você acha. Vou deixar o nome aparecendo aí na tela e também na descrição. Só para esclarecer, se alguém gostou e estava com vontade de assistir. Inclusive eu vou assistir um pedaço agora, porque se tem a Mai Shiranui, né? Com certeza é coisa boa. Antes de começar, como de costume, vamos entender melhor quem é Robert Garcia e por que ele é visto como um playboy. Robert é filho de um rico empresário italiano chamado Albert Garcia, que por acaso é o melhor amigo de Takuma Sakazaki, o pai do Ryo e Yuri Sakazaki. Quando Robert era menino, ele foi muito inspirado pelo estilo de luta de Takuma, e lutar foi uma forma de escapar da sombra do seu pai e a alta sociedade, escapar um pouco daquela riqueza e bajulação. Enquanto a maioria das pessoas tenta alcançar a riqueza, o Robert estava tentando evitar ela. E naquela época, contra a vontade de seu pai, Robert treinou com Takuma, onde conheceu e treinou com seu filho, o Ryo Sakazaki. E com o tempo, Ryo e Robert se tornaram melhores amigos. Essa foi uma forma de Robert se afastar da riqueza de sua família. No entanto, a riqueza não se afastou de Robert, e em jogos futuros, seu personagem sempre é citado como o mais rico e arrogante de todos os lutadores. E também é dito como ele usa o seu dinheiro e influência nos torneios The King of Fighters. Um exemplo disso é que em Capcom vs SNK 2 Millenary Fighting 2001, a própria palavra milionário que aparece aí no título refere-se aos patrocinadores do torneio do jogo. Um deles é a Master Foundation, a família ali do Ken Master de Street Fighter. Já a outra é a Garcia Concern, que é a propriedade de Robert Garcia, a empresa multimilionária de Robert Garcia. Ambos lutadores são os personagens mais ricos de suas franquias. Essa é uma curiosidade bem legal. E em Art of Fighting The King of Fighters, Robert Garcia é o mais rico de todos. Apesar de vários crossovers existirem entre a Capcom e a SNK, antigamente existia uma rivalidade muito grande entre as empresas, e isso refletia nos personagens e jogos criados. Uma dessas tretas envolvia Robert Garcia e Sagat de Street Fighter, e eu vou explicar certinho por quê. Assim que Robert Garcia e Ryo Sakazaki foram criados, o co-design de Street Fighter, conhecido como Akiman, pensou logo em dar uma zoada aí nos personagens concorrentes da sua empresa, e logo desenhou uma arte de Sagat segurando um oponente derrotado pela cabeça durante o lançamento de Street Fighter 2 Champion Edition. É uma arte bem famosa, talvez até você já tenha visto ela. Esse oponente derrotado usava um traje semelhante a de Ryo, um kimono laranja com uma camisa preta rasgada por baixo, mas tinha cabelos longos escuros amarrado tipo um rabo de cavalo, exatamente como o Robert Garcia. Essa foi a maneira do co-design de Street Fighter 2 dar uma zoada ali nos personagens de The King of Fighters. Aliás, esse personagem derrotado aí mais tarde seria o conceito por trás da criação de Dan Hibik, uma zoeira da Capcom contra a SNK que acabou se tornando um personagem oficial da Capcom. Robert Garcia desenvolveu sentimentos românticos pela irmã de Ryo, a Yuri. Na verdade, Robert está apaixonado por ela desde a primeira vez, lá em Art of Fighting 1, lá no comecinho mesmo. Isso já estava programado durante o desenvolvimento do game. Inclusive, um dos membros da equipe da SNK na época, o Yoichiro Soeda, disse que a estreia de Ryo e Robert em Art of Fighting foi exclusiva em comparação com outros jogos da empresa, já que em vez de se concentrarem em torneios, o foco dos dois era salvar Yuri Sakazaki. Pode reparar que a maioria dos outros personagens focam no torneio, esses dois não, era salvar a irmã de Ryo. E mesmo gostando da Yuri e gostando de lutar, Robert Garcia tem outras prioridades. Nos jogos da SNK é dito que seu hobby mesmo é dirigir carros de luxo. Esse é o maior passatempo do Robert Garcia. E no enredo é dito que grande parte de sua coleção automobilística é baseado num carro da vida real, o Ferrari Testarossa, alguma coisa assim. É um carro que existe de verdade mesmo, popular entre 1980 e 1990, uma máquina automobilística que só os milionários como Robert Garcia podem ter.
Apesar de ser o mais rico e o mais arrogante, todos nós sabemos que a riqueza não pode comprar habilidades de luta, e por isso Robert Garcia é considerado o personagem mais fraco dos torneios KOF da SNK. Então, propositalmente, durante o desenvolvimento do personagem, Robert foi feito como o mais magro de todos. A parte física do personagem foi propositalmente feito para ser o mais magro. Isso lá no começo, né? Depois foram tudo mudando, mas o conceito do desenvolvimento inicial era o mais magro sim. E a explicação para isso foi que durante a história ele só começou a treinar muito tarde, por isso não adquiriu tanta força, não levava tanto a sério assim as lutas. Lembrando que essa fraqueza do Robert Garcia é apenas no enredo de KOF, e não em sua performance enquanto você está jogando com ele lá nos arcades, no videogame, beleza? Inclusive, essa afirmação de fraqueza também foi uma das explicações daquela pose de derrota humilhante do Robert Garcia. Uma forma de piada que mostra que o lutador não é tão forte, pelo menos não quanto ele pensa ser. Robert é amigo do seu mestre Takuma, Ryo Sakazaki e Yuri Sakazaki, e com a Yuri ele até pensa ter um algo mais, e quem não pensa, né? Olha que belezinha essa Yuri. Ela é o interesse romântico de Robert Garcia. Esses dois provavelmente já estariam casados com filhos e tudo mais, se não fosse por Takuma e Ryo, que super protegem Yuri das garras de Robert. Toda vez que ele tenta uma investida ali com ela, são separados por Ryo e Takuma. E segundo a família Sakazaki, Robert está proibido de se casar com a moça, e por isso várias situações cômicas são mostradas em todos os jogos KOF, em que Robert tenta dar aquela investida em Yuri, mas é barrado por Takuma e Ryo. Na época de Art of Fight, muitos jogadores acreditavam friamente que Robert Garcia era de origem mexicana, principalmente pelo sobrenome Garcia e pelo fato da equipe Art of Fight representar o México no KOF. Fora que o enredo do jogo conta que a equipe se estabeleceu no México para treinar, e esse mal entendido ficou ainda mais forte quando Art of Fight 3 foi lançado, uma vez que a história se passa no México, numa cidade fictícia chamada Glass Hill. Tudo apontava para o personagem ser mexicano. Com todas essas informações, né, nem dá pra julgar quem acreditou que Robert Garcia era realmente do México. No entanto, a própria SNK afirmou um tempo depois que ele é de origem italiana, mesmo passando a maioria do tempo de sua vida no México. Agora há pouco no vídeo eu falei que existe uma arte criada para zombar da SNK, que até no final gerou a criação do personagem Dan Hibik, e por isso Dan é meio bobão assim mesmo, um personagem cômico. Ele foi feito propositalmente como uma zoeira, mas como todos nós sabemos, a zoeira não tem limites, né? E a SNK resolveu criar outro personagem para a zoação de Dan Hibik. Então, o Dan Hibik foi criado para zoar dois personagens da SNK, então a SNK retalhou criando outro personagem para zoar o Dan Hibik, que é a zoeira da zoeira. Esse personagem se chama Another Robert, que só aparece como Striker em The King of Fighters 2000, e essa versão é realmente mais parecida com o Dan Hibik da Capcom do que com o próprio Robert Garcia da SNK. Ele não é um personagem jogável em outros games, porém apareceu em The King of Fighters 2000 só para zoar o Dan Hibik da Capcom. Eu sempre achei interessante essas rivalidades das empresas, pelo menos gerou personagens icônicos que são lembrados até hoje no mundo dos games. Que venha mais treta, né? Quanto mais tiver, mais personagens e curiosidades irá gerar aí no mundo dos games. Nem só de álcool vive um ancião em The King of Fighters, e por isso Shin Tsai teve sua história adaptada para se tornar o mentor do Psycho Team. O enredo do game envolve Shin instruindo Athena, Kensou e Bao a controlar aí melhor os seus poderes psíquicos, apelidado de Psycho Powers pela própria SNK. Apesar de outros lutadores serem de outros países, como Athena, por exemplo, que ela é do Japão e acaba viajando aí para as montanhas da China exclusivamente para treinar com o Shin. E ele ensina seus discípulos a se prepararem para quando o mal envolve a Terra. O Shin é cheio dessas coisas, né? Preparar seu time aí para enfrentar o mal, salvar o mundo contra a destruição e tudo mais. E geralmente ele está certo. Sempre tem um mal aí que acaba envolvendo todos os personagens de KOF. No final das contas, Shin Tsai é um mentor muito dedicado, estando bêbado ou não. Como
mentor, a principal intenção de Shingen-sai é preparar seus discípulos para enfrentar o mal, e os torneios The King of Fighters não eram o objetivo inicial, ele nem tinha intenção de lutar no torneio. Porém, para testar as habilidades dos seus pupilos, Shin escreveu seu Psycho Team no KOF 94, e ao mesmo tempo sentiu uma aura demoníaca, que no caso era o Rugal que possuía o poder de Orochi. Então foi 2 em 1, né? Testar os alunos, se eles estavam fortes o suficiente, e derrotar o apelão da SNK. Porém, nesse torneio eles só venceram a seleção coreana e foram derrotados pela equipe feminina. Mal deu tempo de testar as habilidades, quem dirá derrotar o Rugal? Mas enfim, esse padrão de perder logo no começo aí acaba se repetindo várias e várias vezes em vários jogos seguintes de The King of Fighters. Muitas vezes a equipe de Shin acaba ajudando outros lutadores a vencer o mal em vez de vencer o torneio. Eles geralmente perdem ali nas primeiras lutas e ajudam os mocinhos aí a vencer o mal. Apesar de não ser a equipe mais campeã de todas, o Psycho Team tem um papel importantíssimo no enredo principal de The King of Fighters. Quando algum oponente tem que enfrentar Shin, logo de cara deve pensar: um homem velho, né, acabado, baixinho e bêbado ainda por cima. Essa vitória vai ser muito fácil. No entanto, Shin possui uma arma secreta, sua inseparável purunga de saque, aquele recipiente que o lutador carrega para todo lado. Segundo a história do game, ela nunca está vazia, sempre tem nem que for um pouco de saque para suas necessidades. Necessidades é aquela história, né? Encher a cara. O saque é uma bebida típica da Ásia que é preparada com arroz. O arroz é a matéria-prima dessa cachaça aqui. Esse tipo de bebida já existe desde o século III e é popular até os dias atuais naquela região. Vamos dizer que é uma versão asiática aí da bebida popular aqui do Brasil. Shingen-sai pode até ficar anos sem lutar, o que ele não consegue mesmo é ficar longe do seu recipiente de saque. Shingen-sai é velho pra caramba, mais velho que andar pra frente, todo mundo já sabe. Mas você sabia que ele é o lutador mais velho de todos da série KOF? Sabia não? Bom, o mais velho das pessoas normais, pelo menos, dos humanos, já que no KOF 94 ele tinha 88 anos e depois disso o enredo aí se passam vários e vários anos e Shin ainda está de pé, né? Com certeza já passou dos 100 e ainda aí tá firme e forte. Shingen-sai só perde na idade para Orochi, que possui mais de 1800 anos, para Saiki, que é um subchefe tão velho que ficou conhecido como aquele que governa o tempo, e finalmente Muka, cujas origens são desconhecidas. Tudo que se sabe sobre esse chefe é que ele é membro de uma organização secreta conhecida como Aqueles do Passado, ou seja, esse chefão aí é velho pra diabo. Fora esses 3 chefes que são extremamente velhos mesmo, mas não são humanos, Shingen-sai foi quem mais viveu até agora. Segundo o enredo oficial de Shingen-sai, ele odeia pandas. Ele odeia pandas de verdade mesmo. Se Shin encontrar um panda no seu caminho, provavelmente vai tascar uma baforada de saque no animal. Bom, e um dos mais recentes alunos de Shin é o garoto Bao. Esse personagem foi criado pelos desenvolvedores para completar o 4º membro necessário para a equipe, onde há 3 lutadores e um 4º atacante / assistente. Então precisavam de 4 lutadores e criaram esse menino aí. Porém, ele tem um animal de estimação chamado Baitang, que é um urso panda. E o urso panda foi criado propositalmente pela SNK para ser uma piada que agradasse os fãs. Poderia ter sido qualquer animal, mas algum desenvolvedor resolveu que Shin poderia ser uma piada para tirar um pouco de risos aí dos fãs e criou um panda para ficar atormentando a vida de Shin o tempo todo, para tirar uma onda com a cara do tiozinho da SNK. Isso só mostra, né, que ele não é qualquer lutador de The King of Fighters, ele tem sim o seu lugar ao sol em toda a série da SNK.
Blue Mary apareceu pela primeira vez em Fatal Fury 3 Road to the Final Victory, e depois de se engajar bem entre os melhores personagens da SNK, foi cogitada a possibilidade dela entrar como lutador em The King of Fighters. Nos primeiros KOFs, os lutadores iam entrando aos poucos aí nos games, a SNK só escolhia os melhores e ia acrescentando nos seus games. Porém, a desenvolvedora não tinha certeza se colocar Blue Mary em KOF seria uma boa ideia, então resolveu fazer uma coisa que poucas empresas de games fazem ultimamente: perguntar a opinião dos fãs. Por volta de 1996, mais ou menos, 3 revistas famosas de games, em parceria com a SNK, fizeram enquetes de popularidade. Se ela fosse pouco votada, não apareceria em KOF. Porém, Mary conseguiu milhares de votos de jogadores de todo o mundo, inclusive conseguiu o primeiro lugar na enquete da revista GameEst. Os fãs votaram muito mais além que a SNK esperava, e esse foi o principal motivo dela estrear como lutador em The King of Fighters 97. Se a SNK tinha alguma dúvida sobre a popularidade de Blue Mary, está aí a resposta dos fãs. Devido ao seu forte treinamento desde os tempos em que Mary aprendia os primeiros golpes com seu pai, a lutadora se especializou na técnica de concentrar a energia Ki nos braços para ganhar uma super força, uma força extrema mesmo, que ela pode arremessar qualquer oponente, independente do peso dele. Desde os tempos de infância ela treinou e evoluiu essa técnica. Muitos lutadores em The King of Fighters possuem uma força extrema, seja com habilidades sobrenaturais ou mesmo com a força bruta dos músculos mesmo. Existem vários níveis de força, porém nenhum deles é páreo para a força da Blue Mary, principalmente quando ela concentra o Ki de energia nos braços. O cara mais forte do jogo vai perder feio para Blue Mary. É muito comum em games de luta um personagem ter uma música exclusiva, com alguma referência ao seu país ou tradição indicada no enredo do lutador. Muitos jogos têm personagens e uma música para cada um. Porém, no caso de Mary, ela foi além e recebeu um videoclipe exclusivo intitulado Blue Mary's Blues. Videoclipe que mostra ela lá, toda bonitona, no barzinho. É uma coisa exclusiva aí da SNK para Blue Mary. Esse clipe aparece como recompensa para quem finalizar o game Real Bolt Fatal Fury Special, e se você zerar, claro, né, com a lutadora Blue Mary. Esse tipo de dedicação dos desenvolvedores é somente para os personagens mais queridinhos da SNK. Pra vocês verem como mudou da água pro vinho, né? Antes a SNK nem dava muito moral pra lutadora, agora tá fazendo até videoclipe pra ela. Que bom, né? Destacou a personagem. Blue Mary possui um cachorro de estimação chamado Anton, e esse cão a acompanha em todas as lutas. Mary também é amigável com todas as pessoas, mas sempre coloca o trabalho em primeiro lugar. Ser detetive particular e lutar são seus maiores gostos. No entanto, Blue Mary odeia gatos, e talvez seja um dos motivos dos desenvolvedores terem lhe dado um cachorro de estimação. Ela ama cachorros, mas odeia gatos, e toda essa repulsa sobre os gatos é citada na vitória dela contra Angel em The King of Fighters 14. Lá ela deixa bem claro que odeia gatos. Em contrapartida, ela adora cães, né? E com certeza você conhece, já viu aí nos jogos Fatal Fury o cachorro Anton, que muitos até chamam de Antônio. É sério, o nome oficial desse doguinho aí é Antônio. Você já deve ter visto ele, nem que for na intro da Mary no início da luta, em que ela joga a jaqueta e o Antônio vem pegar a jaqueta com a boca. Nada contra o nome Antônio, né? Mas eu acho que não combina com o nome de cachorro. Pode ser que eu esteja errado também. Talvez você que está assistindo tenha um cachorro em casa com um nome bem excêntrico. Então aproveita e já comenta aí o nome do seu cachorro pra gente ficar sabendo. Nem que o nome do cão seja Antônio. Segundo os desenvolvedores, Blue Mary foi um desafio para projetar, justamente pela complexidade dos seus movimentos de agarrar e arremessar inimigos. Durante sua estreia em Fatal Fury 3, por exemplo, poucas pessoas na equipe sabiam muitas informações sobre seu estilo de luta, o Sambo,
uma arte marcial russa criada para autodefesa, tanto que o significado de sambo lá na Rússia é autodefesa sem armas. Mas essa autodefesa era muito complicada na prática, e pior ainda, né, adicionar os movimentos da Blue Mary dentro do jogo. Até que um dos designers de Fatal Fury, o Yoshiro Soeda, usou seu diretor Yasuyuki Oda como um manequim de treinamento para mostrar ao resto da equipe alguns dos ataques que ele tinha em mente. Ele pegou o diretor, vai vendo, o designer escolheu seu diretor, o diretor da equipe, como um saco de pancadas necessário para a criação dos movimentos de Blue Mary. Essa foi a chance, né, dele dar uma surra no supervisor dele com a desculpa que estava ensinando alguns golpes para a personagem do game. E o diretor Yasuyuki Oda até brincou dizendo que sofreu alguns graves ferimentos depois de ser usado como saco de pancadas pelo designer da personagem. Claro que foi tudo brincadeira, né, ele disse isso numa entrevista. Pelo menos hoje em dia sabemos que a pancadaria dentro dos estúdios da SNK surtiram efeito. Vemos isso todas as vezes que jogamos com a Blue Mary, seja na série KOF ou em Fatal Fury. No enredo principal de Blue Mary, há referências que nos levam a pensar que Blue Mary tem interesse amoroso com Terry Bogard, principalmente nos acontecimentos da série Nestes. Não há nada confirmado, apenas rumores. E um desses rumores é que a afinidade de Blue Mary e Terry é por conta dos dois serem aficionados por motos, ou melhor, pilotar motos. Já teve até vídeo do Terry Bogard aqui do canal, e lá eu falei um pouco sobre isso. Já Blue Mary não tem tanto destaque na série KOF como motoqueira, mas nas horas vagas, com certeza ela sai acelerando por aí. Você pode reparar na série Fatal Fury, aparece muito ela aí pilotando moto. Uma informação simples, mas eu quis citar aqui no vídeo, pois eu sempre acho que esses detalhes no enredo que unem um personagem ao outro mostram a complexidade da história e como os desenvolvedores se dedicaram. Mesmo com muitas falhas, eles conseguem, né, dar bastante informações e unir os jogadores um ao outro no enredo completo de The King of Fighters. Você com certeza reparou a jaqueta que Blue Mary sempre carrega com ela, né, pra cima e pra baixo, seja na série KOF ou em Fatal Fury. Essa jaqueta varia um pouco de cor, porém essa roupa tem uma história significativa por trás. Na realidade, faz parte do enredo da personagem e sua primeira aparição em Fatal Fury 3. De acordo com seu perfil em Fatal Fury 3 Road to the Final Victory, Mary foi apresentada a Butch, o parceiro de trabalho do seu pai, o amigo de trabalho ali que também era um agente. E depois de um tempo, Butch e Mary se tornaram namorados. E todos os três ali treinavam junto, o pai da Mary, a Mary e o Butch. E esse relacionamento deu certo até a morte do Butch e do pai da Mary, conforme eu contei aí no enredo do game, quando eles estavam protegendo o presidente, e a Mary ficou sozinha. Mas antes disso, Butch deu a ela uma jaqueta de couro como presente do 20º aniversário. Assim que Blue Mary fez 20 aninhos, ganhou essa jaqueta, e como o namorado dela morreu e o pai dela também morreu no mesmo dia, ela usa essa jaqueta como uma boa lembrança dos dois. Uma informação bem relevante para quando você estiver jogando Fatal Fury ou estiver jogando The King of Fighters, toda vez que vê ela de jaqueta ou quando ela joga a jaqueta pro Antônio pegar, você vai saber que aquela jaqueta tem realmente um significado profundo no enredo dela. É uma homenagem ao seu namorado e seu pai que já se foram. Segundo o enredo canônico de King, nos tempos em que ela trabalhava como capanga para o criminoso Mr. Big, foi obrigada a lutar contra Ryo Sakazaki pela primeira vez. Seu verdadeiro negócio, na verdade, era com Mr. Big, mas Ryo precisava de informações vitais de King sobre como encontrar o patrão da garota. Então os dois lutaram com todas as suas forças até que Ryo acaba vencendo, e percebendo que King não era realmente uma pessoa do mal, né, uma pessoa ruim, ele estendeu a mão para ajudá-la. E Ryo descobre que ela na verdade é uma mulher disfarçada de homem, infiltrada ali na gangue, né? O grande segredo da King foi descoberto, e a partir desse momento em diante, muitos acontecimentos mostram que King tem uma certa tendência amorosa por Ryo. Os dois se tornaram grandes amigos, se ajudaram durante os games e tudo mais segundo o enredo, mas King com certeza quer algo a mais com Ryo Sakazaki.
King usa uma forma muito distinta de Muay Thai, ele emprega vários saltos acrobáticos e chutes altos que são muito usados pelos kickboxers de Muay Thai na vida real. Seu estilo de luta é muito semelhante ao estilo coreano de kickboxing conhecido como Kung Gek Do, que é efetivamente cotovelos, joelhos e chutes baixos de Muay Thai combinados com técnicas de chute de Taekwondo. Ou seja, é uma mistureba aí de várias artes marciais que no final dá um resultado muito bom. E por ser essa mistura toda, os desenvolvedores não iam deixar passar. Por isso, em KOF 13, durante as citações de pré-luta e vitória com King, os tradicionais lutadores de Muay Thai, Joe Higashi e Hwa Jae, meio que ridicularizam o estilo de luta da King, desmerecendo ela como uma verdadeira praticante de Muay Thai. Podem reparar nessas citações. Existem várias, citações diferentes entre vários lutadores diferentes, onde um fica implicando, zoando com o outro. E a King foi escolhida pelos desenvolvedores para ser zoada por causa do seu estilo misto de Muay Thai. Além de se disfarçar de homem para entrar secretamente nos torneios, juntar dinheiro para pagar o tratamento médico do seu irmão mais novo e tentar investidas amorosas em Ryo Sakazaki, King tem outras habilidades ocultas que só os fãs realmente conhecem. Segundo a SNK, King é uma jogadora de bilhar muito proeficiente, talvez até profissional. Inclusive já participou e foi campeã de vários torneios, se bobear foi campeã até de Side Pocket. Além de mandar bem nas mesas de bilhar, King também é especialista em mixagem de bebidas e em criar novas bebidas o tempo todo, pois ela trabalhou em bares a maior parte da sua vida. Especialista em bebidas, jogadora de bilhar, eu tô cada vez mais gostando da King. Aliás, outra coisa oculta dela é seu nome. King não é o nome verdadeiro dela, é apenas um apelido. O nome oficial da King eu nunca nem vi, se a SNK já divulgou isso, eu não encontrei nas minhas pesquisas. Se você souber, diga aí nos comentários, porque eu também não sei todas as coisas, Se souber, comenta aí. King apareceu em todas as edições 2D de The King of Fighters, exceto na primeira edição de 2002. Isso porque, segundo os game designers, eles deram uma pausa estratégica para a reformulação da personagem. Porém, essa decisão não agradou muitos fãs, visto que em KOF 2002, King só apareceu em segundo plano como uma participação especial no cenário do México, muito pouco para uma lutadora de tanto destaque, E na época houve muitos protestos sobre isso, protestos tão intensos dos fãs que fizeram a SNK voltar atrás na decisão. E nas versões caseiras de The King of Fighters 2002, King foi incluída como personagem selecionável. Os fãs botaram pressão mesmo e deu certo. Aparentemente essa pausa não foi muito estratégica, mas essa situação acabou mostrando que a lutadora King é indispensável nos jogos KOF. No anime Art of Fighting, que é um OVA de pouco sucesso, a história de King é muito diferente do jogo e lá foram tomadas muitas liberdades em relação à história original. Aqui King é cúmplice da gangue de Mr. Big por vontade própria e em vez de Ryo Sakazaki, ela flerta com Robert Garcia, mas só para tentar eliminá-lo depois. No jogo ela é da gangue também, mas só para arrecadar dinheiro para a doença aí do seu irmão mais novo. Aqui não, aqui ela é tipo como se fosse do mal mesmo. E para piorar a situação da moça, no final desse OVA, ela é presa e julgada por seus crimes. Nada bom para King, Aqui oficialmente ela é uma criminosa declarada. Em relação ao enredo desse anime, eu acho melhor ficar com a versão dos games mesmo. E para finalizar, uma curiosidade sobre uma parte específica do corpo da King, que só sabemos graças a entrevistas e mais entrevistas com desenvolvedores para sites e revistas nos anos 90. Essa aqui foi uma entrevista com um desenvolvedor de Art of Fighting 2 que foi publicado na revista Game Master World em 1994. O designer não quis deixar o seu nome, mas deu muitos detalhes sobre a King. Durante o desenvolvimento, a equipe da SNK disse que desenhou o rosto da personagem dezenas de vezes até finalmente chegar na versão final, e um resultado muito bom, aliás. Eles também contam como ficaram empolgados com a pose de derrota da moça, com aqueles atributos, como eles eram expostos e tudo mais. Apesar da limitação de hardware, eles gostaram do resultado. Então, no final da entrevista, foi-lhe perguntado o seguinte: a revista perguntou ao designer:
Olhando para trás agora, há algum ponto em que você está insatisfeito? E o desenvolvedor respondeu assim: talvez devêssemos ter dado uma bunda um pouco maior para ela. Olha a audácia desse designer, né? O maior arrependimento dele é não ter turbinado o popozão da King. Vou te contar, hein? Bom, independente da aparência, King tem um grande coração. Ela mostra isso em Art of Fighting, ajudando a resgatar Yuri, e também demonstra no dia a dia ajudando seu irmão mais novo que está lá no hospital. Essa lutadora sim merece toda a admiração dos fãs de The King of Fighters. Agora que você já conhece a origem de Leona nos games, vou falar sobre a origem dela dentro do enredo, desde o nascimento até a chegada dela na equipe Ikari Warriors. E já aviso pra vocês, hein, é uma história bem triste para a lutadora. Leona nasceu em uma aldeia e lá vivia muito bem com sua família. E naquela época, quando Leona ainda era criança, Goenitz, um dos 4 reis celestiais de Orochi, chegou na aldeia e exigiu falar com Geidel. Geidel era o pai de Leona e líder daquela aldeia. Ele pediu que Geidel se juntasse a ele em seus deveres para servir a Orochi, já que todos daquela aldeia eram membros da linhagem Orochi. No entanto, Geidel se recusou, pois sua família gostava de viver em paz e não estava de acordo com as tendências violentas criadas pelo sangue de Orochi. Enfurecido com isso, Goenitz, naquela mesma noite, submeteu Leona ao Riot of Blood, o sangue de Orochi que pode despertar uma fúria incontrolável nas pessoas. E naquela mesma noite, com o sangue de Orochi, Leona assassinou todos daquela aldeia, inclusive sua família. Ela ficou enfurecida mesmo sendo criança e matou todo mundo. Isso foi tão forte para a mente de Leona que ela perdeu parte de sua memória e vagou pelas ruas sem rumo até ser encontrada e adotada por Heidern, o comandante Heidern. Heidern ficou surpreendido com sua capacidade de luta natural e decidiu criá-la como uma guerreira da Ikari Warriors para viver ali sob o comando do seu exército. E por isso seu nome é Leona Heidern, é referência a seu pai de criação que cuidou bem dela e ajudou a superar sua infância conturbada e sangrenta. Falei que a história era triste, mas a Leona deu a volta por cima. Wild Leona, também conhecida como Orochi Leona, é a versão descontrolada da lutadora, quando ela se transforma numa versão Super Saiyajin capirotesca e destrói tudo em seu caminho. Quando é submetida ao sangue de Orochi, Leona fica com os cabelos vermelhos, suas pupilhas são completamente brancas e fica medonha pra caramba. Se você dá de cara com ela e não se mijar todinho, é porque já morreu de medo faz tempo. Durante esse estado, especialmente com a presença intensificada de Orochi, Leona enlouquece e atacará qualquer pessoa à sua vista. A única maneira de evitar essa transformação é evitar o Orochi a todo custo. Agora pense comigo, se Leona normal, com os cabelos azuis, que é aquela que não fala com ninguém, já detona todo mundo nos torneios KOF, essa Leona demoníaca aí deve fazer um estrago considerável. No serviço militar, Leona é competente, mas devido à sua natureza agressiva, ela sempre arruma alguma confusão no campo de batalha, atrapalhando a missão de alguma forma, e muitas vezes era suspensa do serviço. Esse foi o motivo de Leona até entrar no torneio de KOF 97. Ralph queria animá-la depois de uma suspensão no exército e convocou a Ikari Warriors para brigar mais um pouco ali no torneio. O problema é que durante os eventos de The King of Fighters 97, Leona relembra todo o seu passado, toda aquela história da aldeia e a morte de sua família. E nos finais desse torneio, Leona sofre o Riot of Blood, induzida ali pelo Orochi. Ela fica incontrolável por um bom tempo e quer matar todo mundo, né? Quer destruir tudo ao seu redor, mas é detida pelos outros lutadores e consegue voltar ao seu estado normal. Ainda bem que tinha outras pessoas fortes por ali, né? Senão Leona teria destruído todo mundo ali no torneio. Essas lembranças que vieram à tona durante o torneio foram muito fortes para Leona, e segundo a história oficial do KOF 97, Leona, toda desiludida, tenta tirar a própria vida. Ela não conseguia mais conviver sabendo tudo o que fez com a sua família e sua aldeia no passado. Ela só não tirou a própria vida porque Ralph Jones a convenceu a continuar lutando para superar esse trauma. Esse Ralph Jones só me enche de orgulho, né? Por isso vale a pena você assistir o vídeo sobre Ralph Jones depois de terminar esse aqui da Leona.
Além das participações principais na série The King of Fighters, Leona também é destaque em um capítulo único no mangá spin-off The King of Fighters Kyo, e tem até seu próprio álbum de imagens. Esse mangá retrata a história entre KOF 95 e o auge da trama do KOF 96, é justamente onde a Leona aparece. Mas em vez de somente ser uma figurante, uma personagem que aparece aqui ou ali durante o mangá, e de tantos nomes da série The King of Fighters, né, Leona Headern teve um capítulo próprio, dedicado somente a ela, destacando principalmente sua descendência Orochi e sua fúria incontrolável. Vários personagens aparecem no mangá, mas um capítulo dedicado somente a um personagem específico, só os melhores personagens da série têm, e Leona Headern é uma delas. Nos primeiros The King of Fighters, os desenvolvedores queriam criar um substituto adequado para Headern, como parte aí da revisão do jogo. Os desenvolvedores naquela época admitiram que queriam introduzir um elemento na trama da filha adotiva de Headern, como produção aí para o KOF 96. Então Leona foi concebida para ser uma descendente de Orochi na época de sua estreia, e seus designers tinham um cuidado especial para permitir que seus interesses no jogo refletissem suas ações. Bom, nada de diferente agora, né? Basicamente a vida inteira e o estilo aí da Leona. Porém, nas primeiras aparições da personagem, visivelmente falando, graficamente falando, ela possuía um par de atributos de um certo tamanho. Só que a cada jogo novo, cada jogo lançado, esses atributos iam crescendo e crescendo cada vez mais, até chegar a essas duas torres que conhecemos hoje. Muito parecido com o que fizeram com a Mai Shiranui, né? Esticaram o par de atributos dela para crescer o interesse dos meninos nos jogos da SNK lá nos anos 90, e pelo jeito deu muito certo, né? De certa forma, esse par de atributos da Leona sempre chama atenção em todos os jogos The King of Fighters. Vários dos poderes de Leona são referências a animes, mangás e outras mídias, e o que mais me chamou a atenção foi uma homenagem ao tokusatsu Black Kamen Rider. Vocês se lembram lá dos anos 90? Pois então, existe um movimento em que Leona planta um explosivo em seu oponente e depois se afasta enquanto faz uma pose. Essa pose é na verdade uma homenagem a Kamen Rider Black RX. Olha aí, a semelhança dos movimentos é inconfundível. Eu assisti muito Black Kamen Rider na minha infância, é bem nostálgico pra mim, e essa informação só me fez gostar ainda mais de Leona Headern. Sayonara. Durante esse vídeo eu falei muito sobre o sangue Orochi, como ele deixa a pessoa incontrolável quando ativado. E foi dessa forma que Leona matou todos naquele vilarejo quando criança. Mas conforme Leona cresceu e se fortaleceu, conseguiu controlar e quem sabe até manipular esse poder a seu favor. Ou pelo menos é o que a versão japonesa de The King of Fighters 2002 nos fez pensar. Na versão nipônica, ela tem uma citação de vitória diferente da versão mundial. Isso se você vencer uma partida enquanto está transformada em Orochi Leona. Essa citação diferente seria normal, já que praticamente é outra pessoa ali. Outra pessoa, outra citação, tudo ok. No entanto, na versão em inglês, ela usa a mesma citação se ganhar a partida estando transformada ou estando na forma normal de Leona. Independente da forma que você esteja, a citação será idêntica. Talvez, claro, né, pode ser preguiça dos desenvolvedores de ter feito essa variação, mas esse fato reforçou a hipótese de que Leona Headern é capaz de controlar completamente o poder Orochi dentro dela. Ela faz a mesma citação, porque lá no fundo mesmo, durante a finalização, Leona está dominando o poder Orochi. Isso aí reforçou demais a hipótese entre os fãs de que Leona tem tudo sob controle no poder de Orochi. Será mesmo? Se for confirmado pela SNK, aí sim Leona fica forte, hein? Um poder ilimitado que ela pode controlar completamente. Eu já falei isso no vídeo do Shang, mas vale a pena mencionar aqui porque faz parte da história da Leona também. No KOF 98 existe um bug que se tornou oficial em jogos futuros, e nele Leona presta continência para Shang e não para seus superiores no exército. Isso foi até confirmado que era um erro de programação, mas
Como ficou bem legal, chamou a atenção do público, a SNK resolveu manter nos games. Tudo começou na intro especial entre os dois lutadores. Nessa cena, Leona presta continência para Shang, o que tecnicamente está errado, já que Shang nem militar é. Aliás, ele é um bandido, né? Tem vídeo dele aqui no canal. Acontece que por algum motivo desconhecido, Ralph foi trocado pelo personagem Shang, e esse bug parece ter passado desapercebido pelos desenvolvedores. Olhem aí. Apesar de muitos anos terem se passado e as brincadeiras terem diminuído bastante entre os jogadores, zoando a SNK por causa desse bug, a desenvolvedora resolveu levar o assunto mais a sério e no KOF 14, na intro do modo história, Leona e Shang voltam a bater continência um para o outro, um bug que acabou virando oficial no final das contas. Como eu disse, eu citei isso no vídeo do Shang, mas tinha que falar de novo no vídeo da Leona porque faz parte da história dela. É isso aí. E se você quiser ver também o vídeo do Shang, vou deixar o link na descrição. The King of Fighters 96 foi lançado exatamente um ano após o Street Fighter Alpha, onde Dan Hibik, um personagem criado para ser uma paródia de Ryo e Robert, foi apresentado. Esse personagem de Street Fighter é a Capcom tirando um sarrinho da cara da SNK. E apesar de Yuri ter sido criada antes mesmo do Dan Hibik, foi em The King of Fighters 96 que ela ganhou alguns movimentos para ser uma contra-paródia da SNK contra a Capcom. Tipo uma resposta pela brincadeira que eles fizeram anteriormente, mas não com a aparência, e sim com os movimentos da Yuri. Ela às vezes imita o Ryu, o Ken, a Sakura e outras vezes até o próprio Dan Hibik. Tudo isso como resposta à Capcom por ter criado o Dan como um tipo de zoeira. Existe até uma introdução especial em Capcom vs SNK Millennium Fight 2000, onde Yuri e Dan se zoam. O Dan Hibik até imita a pose da moça, mais uma contra-zoeira da contra-zoeira. Era a Capcom e a SNK se bicando ali. Essa sim era a rivalidade dessas gigantes franquias de luta. Você já tinha reparado nisso? Segundo a história oficial da personagem, Yuri mantém um par de brincos de pérolas como um tesouro pessoal, pois esses brincos são uma lembrança de sua falecida mãe Ronette Sakazaki. O brinco de pérolas dela é o tesouro pessoal da Yuri, como lembrança da sua mãe. Tanto que a história da menina, desde Art of Fighting 1, é bem trágica, com a perda da mãe no acidente de carro, quando ela tinha apenas 6 anos, o desaparecimento proposital do seu pai, após sua família sofrer ameaças de sequestro e tudo mais, e acabou que a menina sofreu bastante até se tornar uma independente lutadora em The King of Fighters, porém ela nunca esqueceu de suas raízes, por isso ela guarda esse par de brincos como tesouro pessoal e lembrança da sua mãe. Na série Art of Fight, está fortemente implícito que Yuri tem um interesse romântico por Robert Garcia, outro lutador aqui da SNK. Inclusive, em Art of Fighting 3, a história do jogo conta que os dois estavam indo para um encontro amoroso, estavam indo fazer aquelas coisas lá, né, que não vou contar aqui, porém não deu certo, né, começou a história do jogo, os vilões e tudo mais. E esses dois poderiam até ser um belo casal se não fosse o pai e o irmão de Yuri. Esses dois aí não dão brechas para o Robert, e sempre estão de olho da menina, impedindo, né, que eles façam qualquer coisa. Isso até é mostrado às vezes, o Robert Garcia apanhando ou levando uma bronca do Ryo e Takuma Sakazaki, o pai e o irmão da Yuri. Eles de jeito nenhum querem a união da lutadora, e isso acaba se tornando até uma parte cômica do jogo. Sempre tem uma referência aqui ou ali desse casal e o pai e o irmão da Yuri brigando com o Robert. Se dependesse do Ryo e do Takuma, Yuri ficaria pra titia pelo resto da vida, com certeza. Yuri é capaz de copiar quase qualquer técnica depois de vê-la uma vez. No entanto, essas técnicas copiadas tendem a ser um tanto ineficazes, uma vez que ela não os treinou adequadamente. Porém, ela tem o mau hábito de usá-las de qualquer maneira. Talvez essa habilidade explique por que ela faz os mesmos golpes dos personagens de Street Fighter. Talvez para encaixar um pouco no contexto, né, no enredo do game. Uma coisa interessante é que, além desses golpes, Yuri também copiou um dos trajes de Eri Kazamoto, uma das protagonistas de Metal Slug. Esse traje aí está disponível em The King of Fighters Maximum Impact. Bem parecido mesmo, a Yuri é a candidata perfeita para qualquer jogo de Metal Slug. Cada
lutador de The King of Fighters tem um apelido oficial baseado em suas habilidades, e o apelido de Yuri é The Wild Flying Swallow, que significa em português a selvagem andorinha voadora. Esse apelido foi escolhido provavelmente devido à natureza dos seus golpes, que apesar de fortes, ela se move de maneira rápida e leve ao mesmo tempo. Esse é o estilo de luta da Yuri. E para complementar, andorinhas na vida real são um símbolo de liberdade, porque são incapazes de viver em cativeiro e apenas se reproduzem em estado selvagem. Isso reflete exatamente a vida da Yuri, né, que tenta ser independente após ser aprisionada em Art of Fight, a donzela em perigo, vocês estão lembrados? Nesse quesito, a SNK acertou em cheio, um apelido mais do que apropriado. A personagem Yuri notavelmente quebra a quarta parede em KOF 11, já que em sua pose de vitória contra Guy, ela sugere que Guy tente dizer Hurricane Upper, referindo-se que Guy e Joe Higashi têm o mesmo dublador. Pra quem não entendeu, Joey tem vários golpes que envolvem criar um furacão, e um desses golpes se chama Hurricane Upper. Isso com o Joe Higashi, né? Mas a Yuri desafia o Guy falar Hurricane Upper, que seria obviamente a mesma voz do Joey, pois são o mesmo dublador. Nesse game, Yuri quebra a quarta parede, provocando o dublador desses dois personagens. Quando foi anunciado que Yuri seria uma personagem jogável em Art of Fighting 2, a equipe por trás de The King of Fighters 94 queria que ela fizesse parte do elenco, só que não havia mais vagas para nenhuma lutadora no primeiro game, até que devido a problemas de memória do jogo, não foi mais possível continuar com o desenvolvimento do personagem Big Bear, pois então era para esse Big Bear participar do primeiro KOF, mas depois de alguns problemas técnicos, Yuri foi a escolhida para substituí-lo e entrou logo para o time feminino junto com King e Mai Shiranui. Aproveitando que eu já citei a Mai aqui, né, todo mundo que fala sobre o design do busto da lutadora, como a Mai é chamativa e tal, mas poucos sabem que aconteceu algo semelhante com a lutadora Yuri, só que não sobre o par de balangandã da Mai, e sim da panturrilha da Yuri. Os desenvolvedores afirmaram ter trabalhado bastante no sprite dessa parte específica da Yuri. Talvez não tão perceptível, mas já é um algo a mais para a personagem. Pode até não ser o chute mais forte do jogo, só que com certeza é a parte que mais deu trabalho de fazer com essa lutadora. Além dos dois jogos dos anos 80, Athena também recebeu seu próprio jogo em 1999. Essa aventura em 3D saiu exclusivamente para o PS1 e tem uma história ligada diretamente com a personagem da série KOF. É um jogo totalmente diferente, não tem luta, não tem nada, mas é Athena de The King of Fighters sim. O enredo desse título se passa em 2018 e conta que Athena é uma estudante do ensino médio de 16 anos que um dia descobre que tem poderes psíquicos. E falando em poderes psíquicos, já já eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Nesse jogo também aparece o lutador Sei Kensou, e assim como originalmente em The King of Fighters, ele é apaixonado por Athena. O jogo não teve tanto alcance, por isso foi relançado no PS3, PSP e até no PS Vita, mas é a mesma versão lá do PS1, só foi relançado nos consoles. Eu particularmente gostei demais desse visual aqui, pena que só foi lançado no Japão. Cada personagem da série KOF tem um tipo de poder específico e o da Athena é o poder psíquico. Entre as suas principais habilidades, ela é uma vidente poderosa, pode mover objetos com a sua mente, acumula energia psíquica para atacar os oponentes e até pode curar a si mesma e outras pessoas usando o poder da mente. Ela não precisa nem sair do lugar, né? Só que o poder da mente ela já dá conta. Além de tudo isso, ainda possui teletransporte, em que a Athena pode dobrar o espaço com a sua mente e mover a si mesma ou objetos, outras pessoas para outro local. E por conta de todo esse poder mental, o apelido oficial de Athena em The King of Fighters é The Psycho Powered Idol, ou Eternal Psycho Idol, que em português é algo como o Eterno Ídolo Psíquico. É um apelido bem apropriado para o poder imenso dessa lutadora. Como muitos de vocês já devem ter imaginado, o nome de Athena vem da deusa grega Atena, que na mitologia é associada à sabedoria, ao artesanato e à guerra.
Coincidentemente, a dubladora da personagem desde o KOF 98 é a Haruna Ikezawa, que nasceu justamente em Atenas, capital da Grécia. Outra curiosidade relacionada ao nome da lutadora é que no manual do jogo Psycho Soldiers do Nintendinho, Athena realmente é citada como a reencarnação da própria deusa Atena da mitologia grega. Ou seja, não é a mesma, mas é uma reencarnação dela. Em outros jogos até são contadas versões diferentes, mas todas ligadas de alguma maneira com a deusa grega. O pior é que toda vez que eu vejo a Athena do KOF, eu até lembro da Athena lá de Cavaleiro dos Zodíacos. Perceberam a semelhança? E para encerrar, uma curiosidade que foge um pouco das lutas de KOF, mas ainda assim uma informação oficial da SNK. Enquanto não está lutando ou sendo sequestrada, Yuri é uma exímia praticante de softball e apesar de quase não ser mostrado cenas assim no jogo, no site da SNK existem várias artes conceituais dela com uniforme de softball esbanjando toda a sua panturrilha, ou digo, esbanjando todo o seu talento. E a maior demonstração dessa prática esportiva acontece em The King of Fighters All Stars, e lá podemos vê-la com uniforme e tudo que tem direito. Eu já era fã da Yuri em The King of Fighters, agora que eu fiquei sabendo dessa informação, pode me colocar também como torcedor número 1. É isso aí, família, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o joinha para fortalecer e assista também os outros vídeos dessa série do The King of Fighters. Vou fazer conteúdo de quase todos os lutadores, pelo menos dos mais famosos. Se você perdeu algum vídeo anterior, tem link na descrição com toda a playlist. Agora sim, vou encerrando por aqui e até a próxima. Fui!